Pastor Marconi, bispo auxiliar de Brasília, e vai nos falar a respeito do culto eucarístico fora da missa. Eu espero que vocês possam também aproveitar bastante esse momento formativo. Sua casa. Boa noite, povo santo. Vamos rezar? Vamos invocar o Espírito Santo de Deus? Por favor. Cantar bonito. Divino. Canta rezando. Pede com fé. Nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus, Divino Espírito descer, os corações vinde inflamar e as nossas almas preparar. Força! As nossas almas preparar. Para quê? Para o que Deus nos quer falar, para o que Deus nos quer falar, a nos amada igreja, vós sois a vida, sois o amor, vós sois a graça, fazeja, vós sois a graça, fazeja, que nos irmana no Senhor, que nos irmana no Senhor, a nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão, deu graças, partiu e disse: Isso é meu corpo que é por vós. Fazei isso em memória de mim. Igualmente também, após a ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei isso em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo o que comer do pão e beber do cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem, e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir,
come e bebe a sua própria condenação. Palavra do Senhor. Pode sentar, povo de Deus. Boa noite a todos. Minha gratidão ao Padre Paulo por este convite, a primeira vez que venho à comunidade de vocês, e me sinto muito feliz de estar aqui, nessa que já foi capela, não é? E agora já é paróquia, junto com as nossas 149 paróquias da Arquidiocese. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho no campo da Eucaristia, e dentro da Eucaristia, o culto da Santa Eucaristia, do Santíssimo Sacramento, fora da missa. Outra hora a gente vem aqui para falar da missa. Agora a gente vai falar um pouco fora da missa. Mas mesmo para falar do culto à Eucaristia fora da missa, os documentos da igreja e a história da igreja sempre nos trazem o princípio de que o culto da Eucaristia fora da missa só existe porque teve uma missa. Senão a gente não tinha Eucaristia, não é verdade? Para ter um culto fora da missa, é porque teve uma missa que a gente consagrou, e aí Jesus é colocado para ser adorado, venerado, cultuado, fora da missa. Então, todo o aspecto da história da Eucaristia na vida da igreja é, antes de mais nada, que não tem nada que substitua uma missa. Tá bem? Então daqui a pouco vocês vêm para a adoração e largam a missa. Não tem nada que substitua uma missa. A missa é o ponto principal. E da missa sai, e para a missa é atraído toda a vida do mundo. De um modo direto, nós cristãos sabemos disso, que a Eucaristia é o centro da nossa existência. Mas o mundo lá fora não sabe disso. Às vezes nem o povo da nossa casa sabe disso. Por isso que falta a missa com tanta facilidade. E quanto mais a gente vai vendo a importância da missa, mais a gente quer participar da missa todo dia. Não foi à toa que a igreja, no início, só tinha a missa nos domingos. E por pedido do próprio povo, a igreja colocou a missa todos os dias. Porque o povo via a necessidade de participar do sacrifício do Senhor todos os dias, e não só no dia do Senhor. Então a igreja colocou todos os dias para alimento do povo, e colocou o domingo como obrigação, por causa do terceiro mandamento, guardar domingos e dias santos de guarda. Então nós temos esta santificação semanal, e alguns têm a graça de ter a santificação diária, participando da missa diariamente. Como que começa todo o sentido da Eucaristia? Então, a pedido do Padre Paulo, eu vou colocar primeiro um pouco da história, e depois a gente entra na espiritualidade e do como a gente deve adorar Jesus fora da missa. Na história, como eu dizia a vocês, a primeira missa, a primeira consagração do mundo, foi com o próprio Jesus, onde nós acabamos de ler esse trecho da carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, que é o texto mais antigo que a gente tem na Bíblia sobre a Eucaristia. Porque Paulo escreveu primeiro do que os evangelistas. Por isso que o texto dele é o mais antigo. E o que é que Paulo começa a dizer? Eu transmiti para vocês aquilo mesmo que eu recebi. Então, aquilo que a igreja transmite hoje para vocês, seja na Santa Missa, seja no culto à Eucaristia fora da Santa Missa, é aquilo mesmo que a igreja já recebeu. E recebeu de quem? Primeiro de Cristo. E por meio de Cristo, também dos apóstolos. Os apóstolos foram transmitindo de uma forma ininterrupta até chegar aos nossos dias a Santa Missa e o culto à Eucaristia fora da missa. No início, como eu dizia para vocês, a missa era celebrada todos os domingos. Então, de Jesus até o tempo dos apóstolos, os apóstolos vão aprendendo o que eles estão celebrando. Não é que eles já entendiam tudo, como vocês já entendem hoje, que todo mundo aqui é sabido, não é?
Os apóstolos eles foram aos pouquinhos entendendo. Primeiro eles disseram, vamos celebrar porque Jesus mandou celebrar. E o que Jesus mandou celebrar? Uma ceia. Então vamos celebrar uma ceia. E eles começaram a celebrar a Santa Missa, do mesmo jeito que Jesus fez na última ceia, lendo a palavra de Deus, cantando os salmos, e com o momento que nós conhecemos como consagração, o momento em que o próprio Filho de Deus fala e transforma o pão e o vinho no corpo e no sangue do Senhor. Depois os apóstolos foram percebendo o que é que Jesus fez. E Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu. Então são 4 gestos: tomar, rezar, partir e distribuir. Isso o padre faz também na missa. Ele toma o pão na hora do ofertório, ele reza a oração eucarística, ele parte na hora do cordeiro e ele dá. Então tudo que Jesus fez, nós fazemos hoje na igreja. Nós não inventamos outra missa. Mas, junto com os gestos, vêm as palavras. E nessas palavras, o que Jesus disse? Tomai e comei, isto é o meu corpo que será dado. Tomai e bebei, isto é o meu sangue que será derramado. Onde o corpo foi dado? Na cruz. Onde o sangue foi derramado? Na cruz. Por isso que a missa é sacrifício. E nenhuma missa pode ter se não tiver cruz. Se não tem lá na parede, tem que estar aqui do lado, tem que estar em cima do altar, tem que ter uma cruz. Porque a missa é o sacrifício do Senhor. Para vocês verem a importância da Eucaristia. Para depois a gente dar importância à adoração. A partir do momento em que a missa é o sacrifício de Jesus, a gente não repete esse sacrifício. Não é um simbolismo, não é uma representação, é o mesmo sacrifício de Jesus, de forma sacramental, mas é o mesmo. Então imaginem vocês, para ficar mais fácil para vocês compreenderem, quando a gente celebra uma missa, a gente não está lembrando o que Jesus fez, não, a gente está presentificando o que Jesus fez. Significa, nós é que voltamos para o Calvário. Nós é que voltamos para o Santo Sepulcro para ver Jesus padecendo, morrendo e ressuscitando. Porque é um ato só para o resto da humanidade, até que ele venha, como diz São Paulo. Toda vez que vocês celebram o sacrifício do Senhor, celebram a sua paixão e morte, até que ele volte, até que ele venha. A segunda vinda, que a gente também diz na missa, vinde Senhor Jesus. Os apóstolos então entenderam, então a missa é o sacrifício da cruz de Jesus. E o sacrifício da cruz é um sangue que é derramado para a remissão dos pecados. Então esse sacrifício perdoa os nossos pecados. Assim começamos com um ato penitencial. E uma vez que perdoa os nossos pecados, nos dá a salvação. A missa tornou-se então um momento de dizer, meu Deus, que graça, que bênção que nós temos. Jesus, na celebração, nos deu a salvação. Ele antecipou na mesa, num rito, aquilo que ele ia fazer na cruz. Dar o seu corpo e derramar o seu sangue. E ali Jesus reza, e ali Jesus diz, eu te louvo, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Hoje você vai estar comigo no paraíso, como disse para o bom ladrão. Mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, como disse para João e para Maria. Jesus rezou. Eles disseram, então a missa é uma oração. Que oração é a missa? É uma oração para o Pai, para dizer a Ele, muito obrigado, porque Tu nos destes teu filho para morrer por nós. Isso é a missa. Toda vez que vocês vêm para a missa, vocês vêm dizer um muito obrigado para Deus Pai, porque Ele nos deu Jesus para a nossa salvação. Isso é a missa. Se a missa é um muito obrigado, ela é sacrifício e ela também é Eucaristia. Eucaristó, do grego, significa obrigado. Quando vocês forem para a Grécia, aí ganhar na loto e fazer uma visita bonita na Grécia, não é? Vocês vão ver lá os garçons, tudo. Fala sempre com a gente, Eucaristó, muito obrigado. E a gente responde, Parakaló,
não é? De nada, não é? Eucaristia é grego, é uma palavra que significa muito obrigado. Nós somos muito agradecidos. É uma ação de graças. Isso é a Eucaristia. Isso é a missa. Uma oração de ação de graças ao Pai, porque Ele nos deu Jesus. Uma Eucaristia. Muito bem. Os apóstolos vieram celebrando e foram ensinando os seus sucessores a celebrarem igualmente. E os padres da igreja, depois que vieram, depois deles, Justino, Ambrósio, Agostinho, Atanásio, Basílio, não é? Todos estes padres da igreja, eles foram, numa compreensão maior, escrevendo sobre a Eucaristia. Os apóstolos deixaram os evangelhos. Eles então vão escrevendo, vão fazendo homilias, vão fazendo momentos de reflexão, de espiritualidade, verdadeiras palestras naquele tempo, sobre a Eucaristia. E isso foi dando a nós um motivo de dizer: a Eucaristia é o centro da vida de todos nós, porque é o próprio Jesus dado. Mas Jesus não se faz presente de outras formas? Faz. Quando você ajuda um pobre, você está ajudando Jesus. Tudo o que fizeres a um desses, é a mim que você está fazendo. Jesus mesmo disse. Quando você escuta a palavra, você está ouvindo Jesus. Quando a gente se reúne em assembleia, Ele está no meio de nós. Ele está aqui. Tem tantos aspectos em que Jesus se faz presente. Quando vocês veem um padre, olha aí Jesus caminhando no meio do povo. Depende do padre, né? Não, se for bispo, então, aí é que depende mesmo, né? Vocês vão vendo vários sinais da presença de Cristo e de coisas que nos levam a Cristo. Mas a Eucaristia é Cristo por excelência, porque é o seu corpo e o seu sangue, alma e divindade, presentes no sacramento do altar, no pão e no vinho consagrados. Essa presença real, desde o início da igreja, foi vista pelos apóstolos, pelos sucessores dos apóstolos e também pelo povo de Deus, povo santo de Deus. De tal forma que depois dos apóstolos, veio a liberdade dos cristãos, lá pelo ano 313, no século IV, e os cristãos agora podem fazer igrejas, podem fazer santuários, basílicas, catedrais, porque antes era tudo escondido, as celebrações. Agora a celebração se tornou pública. Antes eram comunidades muito pequenininhas, 50, 30 pessoas. Agora você tem 600 pessoas numa missa. Você tem aí, como a gente põe, quase 100 mil pessoas num Corpus Christi, ou numa Nossa Senhora Aparecida, na esplanada. Então, a fé se tornou de massa. E o povo começou a participar. E a igreja, os padres, os bispos, começaram a formar o povo para dizer: olha, para participar da Eucaristia, tem alguns pré-requisitos. Você tem que ser batizado, você tem que receber o Espírito Santo, ser crismado, você tem que receber Jesus como alimento para a vida eterna, você tem que confessar, você tem que viver na graça, você tem que ser um testemunho. Vai ser a segunda parte do nosso encontro de hoje, que é a espiritualidade e o que a Eucaristia provoca na gente. Eles vão num crescendo, já estamos no século V, e no século V surgem os monges. É aí o tempo de Bento, não é? De Pacômio, Beda, vários monges, que onde eles vão criando mosteiros, e nesses mosteiros o povo vai tudo chegando nos mosteiros para rezar. Enfim, o que vocês veem hoje como as casas religiosas. E a Europa toda fica cheia de mosteiros. O povo então segue os monges, os padres, na Eucaristia, participando da Eucaristia. E a Eucaristia tinha uma coisa muito interessante. Até o século X, imagine vocês, até o ano 1000, a Eucaristia, ela era recebida sempre quando a pessoa estava em estado de graça. E a confissão só podia ser uma vez na vida, sabia disso? Só podia se confessar uma vez na vida. Não se confessava igual a gente confessa hoje. Então, como é que o povo se convertia? Primeira coisa era batizar.
porque o povo era adulto, não era menininho, igual a gente batiza hoje. Era tudo adulto. Então, se convertia para o catolicismo, para o cristianismo, eram batizados. Estão cheios da graça. Não peque, que você está cheio da graça. Andava retinho, mas vinha e pecava. O povo santo. Até bispo peca, né? Dirá o povo santo. E aí, pecando, diz, olha, tem uma chance, que é a confissão. Mas a confissão era dada só uma vez na vida, e era pública. A pessoa tinha que chegar na frente da comunidade e dizer, eu fiz isso. Alguém está aí disposto a gente fazer aqui uma experiência? Não é? E era tão bonito a confissão, que a comunidade perdoava a pessoa. O bispo excomungava a pessoa. O que é excomunhão? Não fique bem, vala-me Deus, excomunhão é o demônio. Não. Excomunhão é colocar fora da comunhão. Excomunhão, está lá fora. Então o bispo dizia, fora. Era um rito que tinha. O bispo, só o bispo expulsava. O padre não podia expulsar não, só o bispo. Então o bispo expulsava a pessoa da comunidade e dizia para ela o tanto de tempo que ela ia ficar fora da comunidade. Para ela lá fora se converter, fazer a penitência que o bispo tinha passado para ela. E depois que ela se convertesse, fizesse a penitência, ela voltava, o bispo absolvia e pronto, estava na graça de novo. Mas isso era só uma vez na vida. As pessoas voltavam a pecar de novo. Só naquele tempo, hoje o povo não peca, não é? Tudo santo. E o povo só tinha uma chance. Qual era a chance do povo? Na hora de morrer, com a unção dos enfermos. Porque a unção dos enfermos também perdoa os pecados. Então o povo dizia, eu vou esperar a hora de morrer, na hora de morrer eu chamo o padre. E aí o padre, e pronto, eu estou liberado dos meus pecados e vou para o céu. Não é? Por isso que deixou de chamar a unção dos enfermos e passou a chamar extrema unção, porque o povo deixava para o extremo para ir para o céu. Não é? É o povo de Deus, não é? Então o povo só tinha 3 maneiras para se converter e voltar a comungar. Ou era batizando, podia comungar. Ou era a confissão, que só era uma vez, podia voltar a comungar. Ou era na unção dos enfermos. E por causa dessa unção dos enfermos, na hora que a pessoa era ungida, ela recebia também Jesus. Recebia o Santíssimo Sacramento. Era chamado, como é chamado até hoje, viático. O que é o santo viático? A última viagem. Dava Jesus para você ir para o céu. Então, quando chamava o padre, já podia chamar o coveiro junto. Porque isso até os dias de hoje. Vocês veem que a gente diz, melhor chamar um padre. Não chama não, minha mãe não vai morrer. Meu pai não vai morrer. O povo tem medo da unção e de chamar padre, porque padre agora, não é? Padre vai... Minha mãe vai morrer, meu pai vai morrer. É assim. Quem não tem fé, quem não compreende o que é o sacramento da unção, não quer padre não, porque acha que o padre já vai levar para o cemitério, não é? Desta forma, eu estou dando para vocês pontos da história para vocês verem como é que surgiu a Eucaristia fora da missa. Porque antes era só na missa, agora surgiu um momento para ser fora da missa. Levar para um doente, levar para quem está morrendo, o viático, a última viagem. Muito bem. Os padres, já desde o início, século I, século II, aqueles que ainda escutaram os apóstolos, eles tinham um costume também muito bonito. Antigamente não tinha as hóstiazinhas como a gente tem hoje, que as hóstias são para facilitar, para dar para o povo todo e cabe numa âmbula, enfim. Mas antigamente era um pãozão mesmo. E o bispo então partia aquele pão e dava um pedaço para cada pessoa. E as pessoas levavam esse pedaço, comiam um pedacinho, e levavam esse pedaço do pão grande para casa. E chegava em casa, todo cristão tinha um lugar que ele chamava lugar sagrado, que hoje nós chamamos sacrarium, lugar sagrado. E ele colocava lá este pão consagrado, que era Jesus. E todo dia, antes de comer qualquer coisa, eles comiam um pedacinho daquele pão, porque não tinha missa todo dia. Então, antes de comer qualquer coisa, eles comiam um pedacinho do corpo de Cristo. Daí vai vir
o que você, antes de comungar, tem que ficar 1 horinha sem comer, pelo menos 1 horinha sem comer. Guardar o jejum eucarístico. Porque o povo lá nessa época fazia isso. Quando chegava no sábado, eles comiam o último pedaço. Porque no domingo ia ter missa, eles iam receber outro pedaço. E assim eles se alimentavam durante toda a semana de Jesus. Os padres da igreja, tem um papa chamado São Gregório, que ele mandou na Basílica de São Pedro fazer um altar pregado no túmulo de São Pedro. E ele pegava a Eucaristia, encostava no túmulo de São Pedro, para dizer: todo mundo que comer dessa Eucaristia está unido a mim, está unido a Pedro, está unido à igreja. E ele, o que fazia? Terminava a missa, já não tinha mais esse problema de ter missa só nos domingos. Ele partia aquele pão, entregava para os diáconos, e os diáconos levavam para os enfermos, aqueles que não podiam vir para a missa. Olha aí o culto fora. Uma coisa é o culto dentro, a missa. Outra coisa é o culto fora. Levar para os enfermos, levar como viático e distribuir este pão para mostrar a unidade da igreja. Cada diácono desse levava um pedaço do pão do Papa, da Eucaristia que o Papa consagrava, para uma igreja em Roma, para dizer: todas as paróquias de Roma estão unidas ao Papa. Nós comemos de um e mesmo pão. Somos unidos pela Eucaristia. Primeira coisa que eu queria que vocês gravassem na espiritualidade: a Eucaristia é o sacramento da unidade. Não adianta até eu passar a noite inteira em vigília adorando Jesus, se eu não sou unido com meus irmãos. Não adianta. Não adianta eu servir, limpar a igreja, pagar meu dízimo, fazer tudo o que eu tenho que fazer na igreja, se eu não comungar. Também não adianta. Você está fora da unidade. Você não está unido aos seus irmãos. Sacramento da unidade é a Eucaristia. Vamos voltar lá para o século VI, depois dos monges. Dos monges nós vamos levar até o século X. Então o povo pensava assim: eu já batizei, mas depois pequei, aí já confessei, mas pequei de novo, o que eu faço? Eles lembravam do texto de Jesus com o jovem rico: vende tudo que tem, dá aos pobres e vem me seguir, e você vai ter um tesouro no reino dos céus. Então o que eles faziam? Vendiam tudo, davam para os pobres e iam morar nos mosteiros. Assim os mosteiros se tornaram não só lugares de oração, mas os mosteiros foi que desenvolveu matemática, ciência, economia, tudo isso que mais tarde vão ser o que nós chamamos as universidades. Foram através dos mosteiros. Olha o que a nossa igreja propôs para o mundo inteiro. Ninguém reconhece isso, mas saiu daí, dos monges. No século X, os monges da Irlanda e da Inglaterra pediram ao Papa: aqueles que estão arrependidos, já confessaram, mas se eles estão arrependidos, eu posso dar uma segunda absolvição? E o Papa permitiu. Aí começou a confissão como vocês têm hoje, no século X. A pessoa ia lá, falava para o padre, para o monge dizia: você vai lá fora agora, faz o que eu estou te mandando, a penitência, quando você voltar eu te dou a absolvição. E eles iam felizes da vida: vou ganhar uma segunda absolvição, meu Deus, vou ficar zerado de novo, não é? 0 quilômetro. Então, eles iam, faziam a penitência, quando voltava o monge absolvia. E assim, a penitência virou uma penitência chamada de tarifa, ou tarifada. Você vai, faz primeiro uma tarefa que eu te mandei, quando você voltar, lembrando aquilo que o bispo fazia, quando excomungava e botava na comunhão de novo. A partir do século XI, então, começamos essa confissão auricular, ou seja, na orelha, só você e o padre, e o povo gostou tanto que não quis mais voltar para outra confissão pública. Mas a partir do século X, o povo não entendia mais o latim.
E vocês sabem que a língua da igreja foi o latim, porque na época dos apóstolos, o Império Romano que tomou conta, obrigou todo mundo a aprender o latim. Então o Papa mandou traduzir a Bíblia para o latim, para o povo entender a palavra de Deus, e tudo era em latim. Por isso que até os dias de hoje, a língua oficial da igreja é em latim. O documento sai em latim, depois é que traduz para as diversas línguas. O povo não sabendo mais nada do latim, então o povo deixou de ir para a missa. Se eu não entendo nada, para que eu vou ver lá? Então os padres diziam, não, você vem, você fica rezando seu terço, que eu rezo minha missa. E a missa ficou uma coisa para o padre, e o povo ficou rezando terço, e fazendo as novenas, as trezenas, quarentena, tudo que tinha indiana, o povo fazia, enquanto o padre rezava a missa dele, porque só o padre entendia latim. E o coroinha tinha que ficar do lado do padre, para responder a missa. Domino vobiscum, vem para cá que eu te belisco. Coroinha não sabia responder em latim, não é? Então, tinha que decorar o latim, mesmo não sabia o que significava, mas decorava para poder responder para o padre, o et cum spiritu tuo, não é? Desta forma, o povo não participava mais da missa. E isso veio até os anos 60, imaginem. Do século X até o século XX. Minha avó sentava nas primeiras bancos, porque ela tinha um orgulho do neto dela, que era padre. E eu virava para ela e dizia, vó, largue o terço, é a missa. Você não sabe de nada. E continuava o terço. Na hora da consagração, para tudo. Por isso que tem um sininho. O povo não sabia que hora estava da missa. Então, para todo mundo de joelho, que é Jesus que vai descer. Jesus desceu e tudo. Quando diz, eis o mistério da fé, no quarto mistério, continua o texto de novo. Porque o povo não entendia mais nada da missa. Isso veio até os nossos tempos. Até os anos 60, com o Concílio do Vaticano II, quando o concílio, o Papa e os bispos do mundo inteiro decidiram, olha, agora vocês voltem a participar da missa, que o povo não pode ficar só. Teve tempos na igreja, no século XIII, XIV, que o povo era tão malandrinho, que nem ia à missa, mas pagava o padre para celebrar a missa. Então dizia, o senhor vai lá e celebra para o meu defunto, eu te dou um pouquinho mais, olha aí. O povo é assim, não é? E disso virou o que a gente chama de simonia, porque os padres também, opa, então venha, não é? E começaram a juntar muito dinheiro para celebrar a missa, e pegavam muitas missas, e não davam conta. Então tudo isso aconteceu, e eu conto para vocês por quê? Porque o povo se afastou da Eucaristia. Aí o povo não comungava mais. Como o povo não comungava mais e não confessava mais, a igreja teve que botar os mandamentos dela, comungar pelo menos uma vez na Páscoa e confessar-se pelo menos uma vez também para receber Jesus. Pelo menos uma vez por ano, não é que é só uma vez por ano, viu, povo santo? Pelo menos uma vez por ano, para você ter a graça de Deus. Isso aí nós já estamos no século XV, século XVI, quando veio Martinho Lutero, um padre católico, agostiniano, e ele diz, olha, isso aí está tudo errado. Os padres estão celebrando missa, é para ganhar dinheiro, e começou a falar mal, e foi contra o Papa chamou, conversou, sentou, mas ele não abriu mão. Aliás, não foi só Martinho Lutero, foram 3. Martinho Lutero, Zwinglio e Calvino. Esses 3 se juntaram, um bocado foi atrás deles, e eles protestaram, por isso são chamados protestantes, não é? Protestaram. Em um desses protestos, em muita coisa Martinho Lutero estava certo, viu? Não pensem que ele estava todo errado, não. Ele fez 92 teses, 92 pontos contra a igreja, que a igreja estava errada. Desses 92, o Papa reconheceu, 40 Martinho Lutero tem razão. 40 pontos nós estamos errados e nós temos que mudar. Mas os outros, Martinho Lutero não quis mudar. O Papa disse, mas esse você não pode ser contra, porque isso é Jesus quem disse. É o meu corpo, é o meu sangue. E Martinho Lutero dizia, não é Jesus. É só uma lembrança do que Jesus fez. Então não é mais o sacrifício de Jesus, não é mais a ceia que Jesus mandou fazer, é só uma lembrança. Como se a gente estivesse aqui só recordando o que ele fez. Por causa disso, os nossos protestantes não têm altar.
só tem a mesa da palavra. Vocês veem, né? Nas igrejas de culto, só tem a mesa da palavra, porque Martinho Lutero negou a Eucaristia. E todo o resto que veio atrás dele, não é? De batista, de anglicano, metodista, presbiteriano, todos eles, até chegar nos Mané Macedo de hoje, não é? Todos eles negam a Eucaristia. Jesus não está presente na Eucaristia. E a igreja, nos seus 2000 anos, continuou dizendo, é presença real do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, dei essa visão histórica e depois vou voltar nela de novo no século XII para a gente falar como que surgiram as procissões de Corpus Christi e as adorações ao Santíssimo Sacramento. Uma vez falando do lado histórico, o nosso povo de Deus teve um tempo que era muito próximo da missa, da Eucaristia, não perdia. Depois teve um tempo que se afastou e agora volta novamente a estar mais próximo de Jesus. Neste sentido, qual é o culto que nós temos da Eucaristia? A relação, antes de mais nada, da missa com o culto da Eucaristia fora da missa, como eu dizia para vocês, a Eucaristia sempre vem de uma missa. E se a gente tem pouca missa, é porque tem pouco padre. Então vocês dando a fazer menino para botar no seminário para ser padre. Para a gente não ficar sem Eucaristia. Não é? Uma vez eu estava com Dom Newton e uma senhora chegou e disse assim, ô Dom Newton, dê um padre para nós lá não tem padre. E Dom Newton disse, me dê seu filho, daqui a 7 anos eu devolvo ele padre para você. Não é? Meninos no seminário, por isso que a gente tem que rezar pelas vocações e pelos nossos seminários, para que os nossos netos, bisnetos também tenham padres para celebrar a Eucaristia para eles. Mas o povo de Deus, às vezes não nota essa relação que tem padre, povo e Eucaristia. O que nos une é Cristo, o sacramento da unidade. E por causa dos doentes, e por causa do amor do povo, a igreja expandiu o culto à Eucaristia também fora da missa. E foram se criando momentos de adoração a Jesus sacramentado. O povo então ia antes da missa para ficar um tempo aos pés de Jesus, ou depois da missa ia para o sacrário e ficava lá um tempo aos pés de Jesus. E hoje vocês, como é que vem para a missa? Já olhando o relógio? Já dizendo, padre, acelera aí? Não é? Uma vez eu quase bati num homem. Ele era mais forte do que eu, mas ele me irritou muito. Porque ele chegou na sacristia e disse, ó padre, sapeca aí que eu ainda quero pegar o segundo tempo. Tem gente que é assim, já vai para a missa, já é uma missa, não é? Uma missa ligeirinha, para depois um jantarzinho devagarinho. Então, para as coisas do mundo a gente não tem hora, mas para as coisas de Deus tem que ser tudo sapecado, tem que ser tudo corrido. A gente não tem hora para Deus, e a gente ainda diz que reza. Pior ainda quando a gente encontra uma pessoa dizendo, ai meu Deus, ainda tem a missa. Não é? Criatura, você passou o dia inteiro na cervejinha, no churrasquinho, no Faustão, bobão, e o seu peso vai ser a missa? A missa é um peso para você? Não, se a missa é um peso para você, alguma coisa está errada. A gente deveria ansiar ir para a missa. E aqueles que não têm possibilidade de ir à missa todo dia, ansiar pelo domingo. Está chegando o dia do Senhor, para eu receber o meu Senhor. E aí a missa deixa de ser uma obrigação de peso e passa a ser uma obrigação de coração. Sabe qual é a diferença? A obrigação de peso a gente faz porque é mandado. O patrão mandou, você tem que fazer. Isso é uma obrigação de peso, senão você perde o emprego. Não é verdade? Você faz obrigado. A obrigação de coração você faz por amor. Normalmente, obrigação de coração a gente só faz para quem a gente ama. Aí a gente mede o tanto que a gente ama Jesus. Porque Jesus disse, fazer isso. Ele mandou a gente fazer.
Se você não quer fazer, é sinal que você obedece pouco e ama pouco. Também mãe é assim, né? Tudo que mãe pede a gente não diz não, não é? Porque a gente ama demais. Então pode pedir até um sacrifício, a gente vai e faz. Porque a gente ama. As pessoas que a gente ama, a gente quer estar junto, a gente quer conversar, a gente quer contar tudo, não é verdade? A gente ama. E a gente até faz as vontades quando a gente ama, não é assim também? Quando a gente não ama, que se lasque. Mas não. Quando a gente ama, a gente vai e faz a vontade da pessoa amada. Não é assim? Se a gente diz que ama Jesus, e a vontade de Jesus é que a gente se reúna uma vez por semana para celebrar a Eucaristia, como é que está esse amor nosso por Jesus? Os padres da igreja, os bispos, todos fomos num caminho de dar ao povo de Deus uma intimidade maior com os mistérios divinos, uma intimidade maior com Jesus. E daí vieram os momentos chamados de adoração ao Santíssimo Sacramento. A Eucaristia, ela era conservada no sacrário, agora não é mais o sacrário lá de casa, mas é o sacrário na igreja, uma capela própria, onde Jesus era colocado para dois fins. O primeiro, o povo ir conversar com Jesus, falar com Jesus. E o segundo, levar Jesus para os que não puderam vir, para os doentes. A partir daí, foi que foi guardado um pouco das hóstias consagradas. O mais certo é vocês comungarem sempre das hóstias consagradas na missa. O mais certo seria isso. Mas como a gente não sabe o número, não é? Vocês veem que quando é uma missa pequena, o padre diz, quantos vão comungar aqui? Para eu saber quantas hóstias eu consagrar. Mas uma missa que a igreja está lotada, como é que eu vou contar? Não tem jeito. Então a gente faz mais ou menos uma, duas, três âmbulas aí, e a gente coloca para consagrar, para não faltar para ninguém. E aquilo que sobra, nós chamamos reservas eucarísticas. Estas reservas são levadas para o lugar sagrado, o sacrário, e são dispostas para os doentes e para o povo adorar e conversar com Jesus. Este é o rito de adoração a Jesus fora da missa. Tem toda uma exigência. O lugar tem que ser seguro, o sacrário tem que ser fixado, não pode ser uma coisa que leva para lá e para cá, não pode ser transparente. Tem um bocado de coisa que a igreja dá como normas de cautela para guardar bem Jesus. Tanto que vocês veem, quando é uma capela que ainda não tem muita segurança, a gente não deixa Jesus. Só vai lá, celebra a missa e volta. Quando já tem segurança, vira paróquia e já tem um pároco lá para cuidar. Aquele que cuida das reservas eucarísticas deve, antes de mais nada, cuidar daqueles que não podem vir. E se aqui tem ministros da Eucaristia, que o padre confia a levar Jesus aos doentes, uma das coisas mais belas para dizer para o doentinho é que, quantas vezes você foi à missa? Eu normalmente faço isso para as velhinhas. E elas dizem logo, ai, seu padre, eu não faltava uma missa. Tão bonito, né? Eu não faltava uma missa. Falei, pois é, agora a senhora não podendo ir lá, é Jesus que vem até a sua casa. Vê como a senhora é importante. No outro dia a velha está de pé, querendo ir para a missa. Né? Porque com Jesus você leva toda a comunidade até aquela pessoa, até aquele doente. Por isso, um representante, um responsável. O primeiro responsável é o padre. É ele quem tem que suprir o alimento do pão da vida para toda a sua comunidade, inclusive para os doentes. Junto com o padre, o diácono, aquele que auxilia o padre. Mas se não tem padre ou diácono, ou se são muito pouco para uma comunidade muito grande, como é Brasília, então a igreja permite ministros extraordinários. Ouviram bem a palavra? Extraordinários. Vocês são tão extraordinários que os ordinários são os padres. Aquele que tem a função primeira é o padre. Na falta do padre é que vem o ministro. E o ministro, então, pode fazer um culto
de Jesus eucarístico fora da missa. Como não tem o padre, como nós não achamos um padre esse final de semana, o nosso padre está viajando ou adoeceu, enfim, o ministro pode fazer o que a gente chama celebração da palavra com a distribuição da comunhão eucarística. É uma celebração da palavra normal igual à missa, que vai até a hora das preces, e depois o ministro busca Jesus, coloca no altar, reza-se o Pai Nosso, dá o abraço da paz, não tem Cordeiro de Deus, porque não teve sacrifício, não teve missa, e o ministro então diz, eis o Cordeiro, felizes os convidados, e o povo então comunga, o ministro também comunga, pode ter um momentinho de adoração, de silêncio, depois guarda Jesus, ide em paz, e assim termina um culto. Mas os documentos da igreja pedem, toda vez que for um culto com distribuição da Eucaristia, a primeira coisa que o ministro tem que dizer é, não é missa, porque o povo se confunde, pensa que é missa. Certa feita eu estava na catedral, e um padre aqui da diocese, vou dizer o nome que vocês conhecem, não era o padre Paulão, ele me ligou dizendo, Marconi, me quebre um galho. Eu estava voltando para Brasília, era um domingo, para a missa das 19h30, e eu estou aqui em Cristalino, o carro quebrou. Eu não vou chegar a tempo. Celebra essa missa para mim? Eu falei, celebro. Eu corro, vou chegar um pouquinho atrasado, porque a da catedral era às 6. Eu terminava das 6 e corri para celebrar essa missa. Quando cheguei lá na paróquia, já tinha um senhor de túnica e estólio. Quem é esse padre? Eu conheço os padres da diocese, tudo. Falei, algum padre de fora. Já fui direto nele e disse, o senhor é padre de onde? Não, eu não sou padre. E o que está fazendo de estola? Não, que o padre não veio, eu ia ficar no lugar dele. Falei, vá tirar essa estola, antes que eu lhe dê uma peia. Aqui, abusado. Não é padre, para que vai colocar a estola? E em outra celebração, essa não foi comigo, foi com o ministro da Eucaristia, ele até veio me falar, porque ele disse, olha, monsenhor, na época eu era monsenhor, se o senhor escutar por aí, não brigue comigo não, eu falei 10 vezes, eu não sou padre, não sou padre, e a mulherada dizia, oh, a sua missa foi tão boa, e é mais ligeira do que a do padre. Então, a celebração da palavra, com distribuição da comunhão, a primeira coisa que tem que deixar claro para o povo é que não é missa. Se não é missa, não houve o sacrifício de Jesus. Houve uma meditação da palavra de Deus, com distribuição das reservas eucarísticas. Um culto da Eucaristia fora da missa. Tá bem? Uma diferença da Santa Missa é essa celebração eucarística. Chegamos no século XII e nós vamos ter uma santa chamada Santa Juliana de Liège, na França. E ela teve uma visão de um circo que tinha todas as festas da igreja, e Jesus tinha uma faixa preta. E ela perguntava, Jesus, o que é essa faixa preta? E Jesus dizia para ela, falta uma festa para o meu corpo e o meu sangue. E ela era uma mulher muito santa, ela tinha visões de Jesus, colóquios com Jesus, e ela falou para o bispo dela. E o bispo dela disse, vamos colocar uma festa. E colocou a festa do corpo do Senhor. Mais tarde colocou a festa do sangue preciosíssimo de nosso Senhor. Eram separadas. Eram 2 datas, uma festa do corpo, uma festa do sangue. E depois a igreja uniu e tornou-se a festa de Corpus Christi, corpo e sangue de nosso Senhor. E como que essa festa lá no interior da França veio para a igreja toda? Porque esse bispo dela tornou-se papa. Então, quando ele tornou-se papa, ele disse, a festa que eu realizava lá na minha diocese, eu vou passar para a igreja inteira. E aí tornou-se a festa de Corpus Christi. E qual a justificativa? Porque o dia de Corpus Christi mesmo, o dia da Eucaristia, é quinta-feira santa. Vocês celebrem com muito amor a missa da ceia do Senhor, porque aquele dia é o dia do corpo e do sangue do Senhor, da instituição da Eucaristia. Prestem atenção que só na quinta-feira santa, o padre diz assim na hora da consagração, na noite em que ele foi entregue, isto é, hoje, só na quinta-feira santa o padre fala isso, porque é naquela noite que Jesus transformou o
pão no corpo e o vinho no seu sangue. E assim, o dia da Eucaristia é a Quinta-feira Santa. Mas o Papa explicava, a Quinta-feira Santa, quando termina, já começa a paixão de Jesus. Estão lembrados da Quinta-feira Santa? Termina a missa, o padre despede o povo? Não. O padre dá bênção para o povo? Também não. Puxa um canto e leva o Santíssimo para uma capela, não é? E lá o povo fica adorando. Até a meia-noite pode ter até violão. Mas depois da meia-noite tem que ser profundo silêncio, diz as normas da liturgia, porque Jesus já entrou na sua paixão. Então o bispo de Liege dizia, olha, como Jesus já entra na sua paixão, não tem um momento para a gente soltar fogos de artifício e agradecer, porque Deus está presente na Eucaristia. A gente não tem um momento para a gente manifestar a alegria. Então vamos tirar um dia do ano para a gente celebrar esta alegria da presença real de Jesus na Eucaristia. E vai ser a quinta-feira depois do tempo da Páscoa. Então vem a quinta-feira, vem o Pentecostes, que termina a Páscoa, logo vem a Santíssima Trindade, festa da Santíssima Trindade, o domingo logo depois de Pentecostes. A quinta-feira depois da Santíssima Trindade é Corpus Christi. Isso ficou para o mundo inteiro. Esta festa, logicamente, o povo ficou muito feliz, porque agora a gente não entende o que o padre diz, mas a gente vê Jesus. Então a gente quer ver Jesus. E para ver Jesus, precisa de uma coisa maior. Está muito pequenininho aí, ninguém vê Jesus. Então criaram-se os ostensórios para colocar Jesus e levar Jesus em procissão. E o intuito era, vamos fazer uma procissão com Jesus para que Ele abençoe a nossa cidade. Isso foi a intenção de Corpus Christi. Na Alemanha, os alemães disseram, se Jesus vai passar por aqui, tem que estar bonito. Então começou a fazer os tapetes. Os tapetes de Corpus Christi começaram na Alemanha. O povo dizendo, por onde Jesus vai passar, a gente tem que botar flor, tem que botar tapete. Igual quando ele foi entrar em Jerusalém, colocaram ramos, colocaram tapetes para ele passar. É nosso Senhor. O primeiro aspecto, então, para o culto de Jesus, fora da Eucaristia, é ter esta ciência. É Deus, é nosso Senhor, é Jesus. Então, se é Jesus, para tudo. É o meu Senhor. Nele começa e nele termina toda a minha vida. Não é assim? Então, vamos dar o louvor e a adoração que ele merece. Esta procissão não pode passar acima da missa. Por isso, antes da procissão, tem uma missa. E o Jesus que é carregado é consagrado naquela missa. Mas os homens querem coisas extraordinárias, porque o extraordinário eu fico impressionado. O que é ordinário, às vezes eu não dou valor. Então, quando Jesus se tornou pão para o nosso alimento, ele não quis chamar a atenção. Ele quis ser simples para que nós viéssemos até ele e nos ajoelhássemos para adorá-lo. Um pedacinho de pão. Ali está o Senhor da vida. Corpo, sangue, alma, divindade. E o nosso povo, em muitas vezes, faltou com a fé. Que foi preciso Deus mandar o que nós chamamos milagres eucarísticos, para que o povo acreditasse. E não pense que é só o povo. Em Balsemas, na Espanha, em Lanciano, na Itália, um padre duvidou, na hora da consagração, que ali estava Jesus. Um padre, com teologia, com tudo na cabeça, duvidou que ali estava Jesus. E na hora da consagração, a hóstia transformou-se em carne na mão dele, e o vinho transformou-se em sangue dentro do cálice, a ponto de transbordar. Na mesma hora, esse padre prostrou-se de joelhos chorando, pedindo perdão a Jesus, e correu atrás do bispo, para pedir o perdão pela dúvida de fé que ele teve. E até os dias de hoje, lá na Itália está exposto o milagre eucarístico.
para dizer, já que vocês não acreditam, porque eu disse, é o meu corpo e é o meu sangue, eu vou transformar no corpo e no sangue, para vocês verem que é corpo e sangue. Mas o povo ainda duvida. E chamaram até a NASA para analisar aquela hóstia e aquele vinho lá. Porque depois que secou, o vinho consagrado se transformou em 4 grandes gotas. Uma pesa 2 gramas. As 4 juntas pesam 2 gramas. É um único sangue do Senhor. E a hóstia, eles tiraram um pedacinho para fazer análise. É carne de um coração humano, de homem. Olha que coisa impressionante. Se a gente não crê, porque Jesus fala, pelo menos pelos sinais que ele realiza, a gente acredita que é ele mesmo. Isso tudo eu digo para vocês, para quando vocês vierem comungar, não venham de qualquer jeito, vocês vêm receber o seu Senhor. Então que o seu amém seja um amém cheio de fé, de amor ao nosso Senhor, de confiança, sabendo que é o corpo de Cristo. Eu nunca, olha que eu tenho 30 anos de padre, eu nunca fiz o corpo de Cristo para a pessoa dizer, peraí, deixa eu ver se é, se não é. Não. Todo mundo que vem diz amém. A fé é o mistério da fé. Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o culto à Eucaristia fora da missa, já falei para vocês qual é. Levar aos doentes, viático. Depois, levar aqueles que não puderam vir à missa, porque não é só doente, às vezes tem os presos. Não é? Então, o padre vai lá na Papuda e leva Jesus para eles, que eles não podem sair para vir para a missa. Aqueles que são impossibilitados têm o direito de receber Jesus. Aqueles que pedem, logicamente. Não é? Depois de levar aos necessitados, a Eucaristia que é adorada. Adorada na procissão de Corpus Christi, sobretudo, e adorada no que a gente chama adoração ao Santíssimo Sacramento. Essa adoração ao Santíssimo Sacramento tem que ter um tempo. Não pode se expor Jesus só para dar a bênção e depois guardar Jesus. Não pode, isso é proibido. Então, uma das coisas mais belas da adoração ao Santíssimo, que vocês nem notam, nós notamos mais, é que na adoração ao Santíssimo Sacramento, todos nós nos tornamos um só. Enquanto na missa o padre é Cristo, e vocês são os membros de Cristo, por isso o padre preside e vocês participam, na adoração até o padre se coloca de joelho com vocês, e todos nós somos irmãos, adorando Jesus. Na adoração ao Santíssimo se une o sacerdócio dos fiéis, com o batismo, com o sacerdócio ministerial, que são os ministros de Deus, os padres. E nessa união, todo o corpo de Cristo está aos pés de Jesus, para adorar Jesus. Um outro aspecto dentro desta consciência da adoração ao Santíssimo, é que neste tempo que nós adoramos Jesus, não é? Nós temos 4 momentos a vivenciar nesse tempo. Por isso não pode ser um tempo pequeno. Pelo menos 1 hora, para 15 minutos, a gente dá para cada momento desse. O primeiro momento chama-se o momento de adoração. Reconhecer Jesus. Então os textos sejam de adoração, as orações sejam adorando, os cantos sejam de adoração, enfim. O segundo momento chama-se reparação. É quando a gente pede perdão. A gente faz reparação diante de Jesus, de quantas vezes ele foi ofendido, blasfemado, injuriado. A gente repara os pecados do mundo inteiro, a começar dos nossos, né? O terceiro momento é o momento de súplica. A gente pede. Mas o nosso povo é tão bom que já no primeiro momento já está, Jesus, tu tem que me ouvir. Eu venho aqui, lá vem a lista, que é infinita, de tanto pedido. Não é? Tem um momento também de petição. Jesus deixa que nós, olhando para Ele, possamos pedir a Ele para as nossas necessidades e as do mundo inteiro. E o quarto momento, ação de graças. Um muito obrigado, até por me conceder esse momento, Jesus, de te adorar. Nós temos em todas as paróquias, normalmente na quinta-feira, porque é o dia em que Jesus instituiu a Eucaristia,
ou na Sexta-feira Santa, o dia do Sagrado Coração de Jesus, porque é a intimidade com Jesus, a gente tem uma adoração eucarística, às vezes dada pouco valor pelo povo de Deus. A adoração eucarística não é uma obrigação de ministro da Eucaristia. A adoração eucarística é uma obrigação de todos nós. Já que a gente recebe Jesus, a gente tem que adorar Jesus. A adoração eucarística, ela pode ser antes da missa, para nos preparar melhor para a missa. E pode ser depois da missa, para ser uma grande ação de graças daquilo que a gente já participou e já até recebeu. Assim, a adoração eucarística pode ser também paroquial, como pode ser arquidiocesana. É o que a gente tem lá no Santuário da Eucaristia. Uma adoração perpétua. Porque se Jesus está exposto, ele não pode ficar sozinho. Então faz um revezamento, de 2 em 2 horas vem um grupo da diocese e está ali diante de Jesus sacramentado. Aqui o dia da paróquia qual é? Dia 8, que hora que é? Pegaram uma horinha boa, né? Não pegaram de madrugada, nem de manhãzinha na hora de sair para o trabalho. Pegou uma hora boa, a hora do almoço é uma hora boa para adorar Jesus, né? Faz até um sacrifíciozinho adorando Jesus. E é tão bom. Agora vamos ao que vem em torno a esta adoração e a este querer estar aos pés de Jesus. No tocante à Sagrada Escritura, a adoração ao Santíssimo, ela tem vamos dizer assim, um fundamento na hora da paixão de Jesus. Quando Jesus olha para Pedro, Tiago e João e diz: não pudestes vigiar 1 hora comigo? Não pudeste ficar aqui 1 hora comigo? A gente se pergunta, quantas horas no dia a gente dá para o Zap Zap? Quantas horas no mês a gente dá para Jesus? Olha a importância da adoração eucarística. E os documentos da igreja todos dizem, na hora em que adorar, o padre expõe o Santíssimo, e se for uma adoração demorada, pode até se retirar. Na falta do padre, pode ser um diácono. Na falta do diácono, pode ser um ministro extraordinário. Sendo que quando é o padre e quando é o ministro, tem a bênção com o Santíssimo. Quando é o diácono. Quando é o ministro extraordinário, ele não pode dar a bênção. Ele só retira Jesus e guarda Jesus de novo no sacrário. Bênção quem dá? Os ministros de Deus. Por isso, só o padre ou só o diácono dá a bênção com o Santíssimo Sacramento. Alguns abusos deste culto de Jesus à Eucaristia. Abusos até sem maldade nenhuma. Eu insisto muito na formação dos ministros da Eucaristia. Eu fiquei 15 anos com os ministros da Eucaristia. Depois eles cansaram de mim, arrumaram outro para tomar conta. Mas eu dizia sempre para eles, vocês saem para levar Jesus, é para levar Jesus. Porque no meu tempo aconteceu um ministro que saiu para levar Jesus para um doente, mas a mulher ligou e ele passou pelo mercado para fazer uma compra para a mulher. De repente chegou a mulher lá do supermercado na igreja, entregando, deixaram isso aqui, eu acho que é da igreja. O ministro levou o mercado e esqueceu Jesus lá, no caixa. Então eu dizia para ele, saiu para levar Jesus, é para levar Jesus, não é para fazer outra coisa. Senão você pode correr o risco de perder Jesus. E se você perder Jesus, você está perdido. Com Jesus e com o bispo, que eu lhe dou uma. Não é? É todo o sentido do zelo. Já que eu vou estar com Jesus, eu tenho que ter zelo. Então não pode ter um abuso de distração, nem muito menos de esquecimento, até mesmo de fato, não dar importância. Pior ainda, quando é assim. Eu chegava a dizer, inclusive, para os ministros, você vai levar Jesus, é longe, chame outro para dirigir. Porque na hora que bate um carro ou um acidente, a primeira coisa é a polícia não deixar ninguém chegar perto. E tira tudo de você. E se Jesus está aí com você, eles vão jogar Jesus lá de qualquer jeito. Então pede para alguém te levar. Não vai você sozinho dirigindo. Porque se acontece alguma coisa, não tem nem como a gente mesmo dar um auxílio ou dar a honra que Jesus necessita ali num momento de acidente. Então são coisas práticas, no sentido do zelo. Outros abusos. Colocar Jesus sacramentado de qualquer maneira. Ou carregar Jesus sacramentado de qualquer maneira.
Digo para vocês, é proibido pelas normas da igreja, desde sempre. Isso não é de agora não, e não é de Dom Marconi não. É desde sempre e para sempre. Proibido andar com Jesus no meio do povo. Ai, mas Jesus... Não, vejam que até para Corpus Christi é um lugar especial, onde ele vai ali, não é andando, todo mundo tocando, todo mundo pegando, todo mundo... Não, não pode. Jesus não é amuleto para todo mundo estar tocando. É tão sagrado que nós nos colocamos aí como o publicano, batendo no coração e dizendo: Jesus, eu não sou nem digno de olhar para você, de tão pecador que eu sou. Jesus não é um amuleto para estar passeando. Por isso, quando algum padre falar por aí, ou até alguém dizer: o bispo proibiu. Não, não é o bispo que proíbe, é a igreja que proíbe. Desde sempre. Jesus é para ser colocado no altar, adorado, terminou a adoração, é devolvido para o sacrário. A única procissão que tem com Jesus chama-se Corpus Christi, que eu já expliquei para vocês como surgiu e como deve ser feito até os dias de hoje. Com todo respeito, zelo, dignidade e piedade. Às vezes o povo esquece da piedade. Se Jesus está no altar, eu me ajoelho. Se Jesus não está, eu faço uma reverência. Se Jesus está no sacrário, quando eu entrar ali, eu me ajoelho. É o meu Senhor. Os escravos não se debruçavam diante do seu Senhor? Quando chega uma pessoa importante, a gente automaticamente já não vai cumprimentar, não espera a pessoa: nós é que vamos, olha quem está aqui. Não é? Ele é o mais importante. Então o zelo, o cuidado, a piedade, tudo isso faz parte da adoração eucarística fora da missa. E nesta adoração ao Santíssimo Sacramento, podemos ficar vários momentos, várias horas, como eu disse para vocês, cada momento desse é explicado pela palavra de Deus e também vivenciado pelo nosso silêncio, onde, diante de Jesus sacramentado, nós olhamos, contemplamos e escutamos o que ele tem a nos dizer. Gravem bem isso. Tinha um menininho na paróquia de São João Maria Vianney, o padroeiro dos padres. E esse menino todo dia, na mesma hora, chegava na igreja, sentava lá no fundo e ficava lá. E João Maria Vianney ficou encucado com isso. Foi até o menino e disse: menino, por que você vem vir aqui todo dia? Não, porque eu gosto de vir aqui. E você vem fazer o quê? Nada. Você vem rezar? Não sei rezar. O que você vem fazer? Eu só fico olhando para ele e ele fica olhando para mim. A oração mais profunda que tem, onde não tem mais nem palavras, é só contemplar Jesus e deixar-se ser amado por Jesus. Quando você estiver angustiado, quando você tiver uma decisão para tomar, quando você tiver uma cruz para carregar, quando você tiver uma dor na sua casa, quando você tiver uma perda de alguém amado, enfim, vai para diante de Jesus sacramentado. Não fale nada, só olhe para Ele e deixe Ele te cobrir com o seu amor. Mas tenho certeza que o demônio é esperto. E diz São Paulo que o demônio se reveste até de anjo para enganar os que são de Deus. Então tenham prudência. E o demônio, como é que ele se reveste? Primeira coisa que o demônio toca em nós, chama-se preguiça. Seja para a missa, seja para a adoração, seja para estar com Jesus, seja até para rezar. Já viram aquele povo que vai dizendo: não, eu vou na missa das 10. Não, onde é que tem missa às 6? Às 7, onde tem? Não é? Às 8. Um dia ligou uma senhora para mim e falou assim: onde tem missa 9 da noite? Eu falei: no céu. A senhora quer ir para essa missa? Logo, não é? Tenha paciência. A pessoa tem tempo para tudo e não tem tempo para Jesus, no dia do Senhor, e ainda acha que a igreja tem que dispor mais horários, porque esse aí está me atrapalhando? Não é? Qual é o amor que eu tenho por Jesus? Eu quero estar com Jesus? Eu me esforço para estar com Jesus? Quanto tempo eu dou para Jesus sacramentado? Então aprendam como este menino com João Maria Vianney, estar diante de Jesus. Nosso amado Papa João Paulo II, São João Paulo II, que eu tive a graça de servi-lo,
Ele diz assim na Eclésia de Eucaristia: a adoração a Jesus sacramentado completa o nosso louvor da missa e nos prepara para a celebração da missa. E pode parecer para muitos que não tem valor. E ele diz: mas quantas vezes, ajoelhado diante de Jesus sacramentado, ali eu encontrei alívio, respostas, amor. Todo o sentido de que para a gente ir é uma dificuldade. Vocês podem ver, o demônio põe dificuldade de todo jeito, mas tem isso para fazer, tem aquilo, você vai outra hora, vai domingo que vem, que você está em pecado, você não vai comungar mesmo. O demônio começa a te colocar um bocado de coisa, para que você vai lá adorar Jesus? Até a gente vencer o demônio e chegar na igreja. É impressionante que quando a gente chega, não quer mais ir embora. É tão bom estar diante de Jesus e a gente se sente tão pleno, tão completo, que a gente sai leve da igreja, seja da Santa Missa, seja também de uma boa adoração ao Santíssimo Sacramento. Portanto, busquem vocês estar com Jesus, adorar Jesus, mostrar o amor que vocês têm por Jesus, buscar o alento em Jesus, buscar suas respostas em Jesus. Para terminar, e não cansar mais vocês, o Papa Bento XVI, numa festa de Corpus Christi, ele nos deu alguns pontos que eu achei tão bonitos que eu trouxe aqui para vocês. O primeiro deles, ele diz: não pensem em separar a missa de adoração, ou a adoração da missa, porque muitos acham que agora só basta adorar, outros acham que agora só basta ir para a missa. Na missa, Deus convoca o povo, reúne o povo, alimenta o povo e une o povo. Olha que coisa mais bela. Quando você pensar lá na sua casa, a missa, saiba que é Deus que está falando para você. É Deus que está mostrando na sua consciência: olha a missa, hoje é meu dia, domingo, dia do Senhor. Não é mimingo, meu dia, não. É Dominus Dias, domingo, o dia de Deus, o dia do Senhor. E nesse dia do Senhor ele te convoca. Na adoração, diz o Papa por outra parte, na adoração nós temos um gesto de fé e de oração por parte do povo, e um gesto de amor e de graças por parte de Deus. Ele se faz presente conosco, ele permeia toda a nossa vida, quando nós o adoramos e nós o glorificamos. Na adoração, tem-se uma atitude interior de fé e uma adoração externa, onde nos prostramos diante de nosso Senhor. Essa presença faz com que Jesus, além de estar presente, nos espere. Ele nos espera aqui. Jesus não precisa de nós, nós é que precisamos dele. Mas em que contradição? Ele nos espera, para que a gente venha até os pés dele dizer o que a gente quer. Já viram vocês, papais, quando já sabe o que o filho quer, já sabe até o que vai acontecer, mas você diz: não, deixa ele vir, não é? Deixa ele vir cá, para conversar comigo. Assim é Deus. Deus já sabe do que a gente necessita, mas ele nos espera com o coração aberto e já cheio de alegria, porque ele já sabe. E quando você aponta lá, ele diz: que bom. E repete igual o Pequeno Príncipe: tu vinha às 4, desde as 2 eu já estava te esperando. Deus nos espera, porque ele nos ama. E quando a gente ama uma pessoa, a gente espera aquela pessoa. Deus nos convida. E aí quando a gente chega, Deus diz: e aí, sente-se comigo, ajoelhe-se comigo, converse comigo. Ele nos convida a um bate-papo, a um diálogo, a abrir o coração, a colocar tudo para fora. Isso é adoração a Jesus sacramentado. Diz o Papa: ele também nos acompanha aqui nos nossos desejos e pedidos, lá fora quando a gente volta para casa, e ele permanece conosco em cada Eucaristia, em cada sacrário. Na Eucaristia não se separa comunhão de contemplação. Aquele que eu recebo na comunhão é aquele que eu contemplo na adoração.
E aquele que eu contemplo adorando é aquele que eu quero receber dentro de mim. Por isso, a necessidade de conhecer mais Jesus, de silenciar o coração, deixar Deus falar, ouvir Deus, ouvir o que a gente tem que se converter nessa quaresma e olhar para Ele com um olhar de amor. Pensem numa pessoa que vocês amam. Pensem no seu filho pequenininho. Como é o seu olhar para ele? Um dia eu fui ao hospital, uma mamãe que tinha ganho um bebê prematuro. Então me chamaram lá, eu fui para batizar o menino e para abençoar a mãe que também não estava bem, não é? E eu cheguei lá, pense naqueles menininhos, são uns ratinhos, todo engilhado, e a mãe ainda com dores, e dizia, não é lindo, monsenhor? E eu dizia, é lindo. Quando a gente ama, a gente fita o olhar. A gente olha nos olhos, a gente guarda a fisionomia, a gente sabe até os trejeitos. E se vem no escuro andando lá e diz, é meu filho, eu sei o jeito que ele anda. Não é assim? Porque a gente grava, a gente fita o olhar na pessoa. Quando a gente não ama, a gente não olha. Não é verdade? Você não conhece, você não ama, você não olha. Uma vez eu ia dando aula no seminário, era bem cedinho, 6 para 7 da manhã que eu fui para a missa lá. E tem ali um sinal perto do seminário, o sinal fechou. Eu parei o carro, e do meu lado parou um carro, num som, numa altura. E eu fui olhar. No que eu olhei, tinha uns meninos com os cabelos empinados, assim, tudo roxo. E eu olhei. O menino abaixou o ouvido e falou, o que foi? Eu, nada. Abre sinal, abre sinal. Abre sinal. Quando a gente não ama, a gente só olha se for curiosidade. Fiquei curioso com aquele cabelo daquele menino, não é? Mas quando a gente ama, a gente quer olhar o tempo inteiro. Por isso que eu dou o exemplo da mamãe com o filho. Olha o exemplo dos namorados, não é? Olha o exemplo do marido, da esposa. Olha, contempla a sua esposa, a beleza da sua esposa, a beleza do seu marido. Eu escolhi o melhor, o mais bonito. E a gente diz, meu Deus, o que essa mulher viu nesse homem? Mas não é um olhar de fora, é um olhar de dentro. Às vezes é o contrário também, viu, mulherada? Para dizer a diferença do olhar. Por que eu digo isso para vocês? Porque da mesma maneira que a gente tem um olhar humano diferenciado, quando eu amo a pessoa, eu fito nela e guardo nela. E quando eu não amo a pessoa, eu olho de relance. Não lembro da fisionomia. Não. Do mesmo jeito é a gente com Jesus. Quando eu amo, eu fito Jesus. Eu não tiro o meu olhar de Jesus. Mas é só uma hóstiazinha? Não. Mas é só mais uma mulher? Mas não é. É a minha esposa, é o meu marido. Então não é só uma hóstiazinha. É o meu amado. O meu amado que me atrai. E que por isso eu fito um olhar de amor nele. E um olhar de amor que produz fruto. Um olhar de amor que transforma. É este olhar que nos leva a um diálogo de confiança e de amor, diz o Papa Bento XVI. Um olhar de confiança. Vocês já tiveram aquelas expressões de confio não? Já viu o jeito dele? Confio. Você olha e já põe um pé atrás. E aquele outro olhar que você diz, confie. Eu estou te dizendo, pode confiar. É um olhar diferenciado. A confiança em Deus. Quando a gente está diante de Jesus sacramentado, nós somos elevados ao nível dele. E ele nos diviniza com a sua presença. Ele nos enche dele, para que quando saímos da igreja, seja pela Eucaristia da missa, seja pela adoração, a gente também divinize o mundo lá fora. Assim deveria ser para os verdadeiros adoradores. As pessoas sentirem a diferença de quem adora Jesus, de quem tem Jesus, porque nesse eu posso confiar,
Nesse eu posso amar, nesse eu posso me entregar, porque eu sei que Ele tem Jesus. Eucaristizar o mundo, fazer Jesus presente em todos os lugares. Este lado do sacrossanto sacramento. Cristo é sagrado, Ele é Deus, e Ele então provoca em nós o desejo de dar a Ele um culto espiritual, porque o culto externo nós já damos na missa e tudo. Na adoração, quando a gente silencia, a gente dá o nosso espírito a Deus, e deixa Deus tomar conta da nossa alma, do nosso espírito. Corpo e alma ali presentes, o interno e o testemunho de vida. Quem adora Jesus sacramentado, lá fora tem que dar exemplo de justiça, honestidade, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, um bom marido, uma boa esposa, um bom profissional, um bom filho de Deus. Onde quer que estejamos, damos testemunho de Jesus, se a gente tem Jesus. E na medida em que a gente adora Jesus e recebe Jesus, escuta Jesus, a gente vai vendo o que a gente tem que mudar. Eu, um tempo atrás, era muito nervoso no trânsito. Eu ficava nervoso com os barbeiros, com as barbeiras também, não é? E quando me fechavam, ou aprontavam alguma coisa no trânsito, a primeira palavra que saía da minha boca, infeliz. Hoje eu já digo, filho de Deus. A gente vai dando passos. Vai chegar um dia em que eu freio e vou dizer, passe meu filho, vá em paz, não é? A gente vai vendo o que a gente precisa transformar. Porque em tudo eu tenho que manifestar a presença de Deus. Eu não posso fechar um Deus nas 4 paredes da igreja ou nas 4 paredes de uma capela do Santíssimo Sacramento. Esse mesmo Deus que eu adoro aqui, eu tenho que levar lá fora. A gente tem que aprender a amar. A gente tem que aprender a perdoar de verdade e não guardar no coração. Como que eu venho adorar Jesus e debulhar tanto terço e tanta palavra de Deus e tantos momentos de adoração, se eu já saio da igreja com o coração entristecido, magoado ou ainda ferido com alguém? Nesta quaresma, este tema que hoje nos foi dado, nos traz como uma exigência de purificação. O que é que Jesus sacramentado está dizendo para mim? O que é que tem que purificar aqui dentro? Qual é o compromisso que eu vou assumir com Jesus? Com Jesus. Deixa os outros. Eu e o Senhor aqui, Jesus, agora. Somos nós dois. Eu vou assumir esse compromisso. Nessa quaresma eu vou melhorar nisso. Não tentem melhorar em tudo, vocês não vão dar conta. Vão se frustrar e vão voltar aqui tudo chorando. Mas tenta uma coisa pequenina. Talvez ser mais pontual. Talvez segurar mais a língua. Perdoar de verdade. Ligar para alguém que você não fala há muito tempo. Às vezes é até um parente seu que você diz, prefiro ele lá e eu cá, é melhor assim que a gente não briga. Não é? E guarda a distância dos seus parentes. E depois diz que ama Jesus. Ligue para ele. Ligue para ela. Do outro lado vai dizer, essa alma quer reza. Não é? O que houve? Para estar ligando. Pode até se espantar. Deixe que se espante com o tamanho do seu amor. Mas que o seu amor seja verdadeiro. É isso que a gente tem que fazer dos frutos que saem da Eucaristia. Seja a Santa Missa, seja a adoração a Nosso Senhor. Acho que o nosso primeiro compromisso deveria ser justamente em adorar Jesus. Aqueles que são ministros, em levar Jesus com mais amor para os seus doentinhos. Eu sempre digo para os ministros, não basta só distribuir a comunhão na missa. Não. O melhor seu é quando você leva Jesus para o seu irmão que está doente, que não pôde vir receber Jesus. Então leve com amor, leve sem pressa, leve com carinho, leve com gratidão. Leve Jesus. Se você tem Jesus, você leva Jesus na Eucaristia e você leva Jesus em si. Por isso que mesmo você não sendo ministro da Eucaristia, você sempre leva Jesus. Que Ele que hoje nos atraiu para ouvir tudo isso que Ele mesmo nos inspirou, Ele nos dê a graça da gente guardá-lo em nosso coração, para quando lá fora precisar, a gente levar para o nosso irmão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Canta com amor. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Peçamos à Mãe e Senhora Aparecida, o Imaculado Coração de Maria, que nos dê a graça de amar Jesus, de estar aos pés de Jesus, de conversar com Jesus e de levar Jesus aos nossos irmãos. Cantemos para a Mãe de Deus. Retorna tua paz, como criança bem tranquila, no regaço do amor, pendor de sua mãe. Ó minha alma, retorna tua paz, como criança bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Canta para Nossa Senhora. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me soltar, me amar. Minha mãe, minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me falar, me amar. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos e vos façam verdadeiros adoradores o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Muito obrigado pela paciência, povo de Deus. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Vamos como uma comunidade unida, então, rezar agora pelo nosso Dom Marconi, que ele siga firme nessa caminhada, nessa vocação de dirigir a nossa Santa Igreja. Rezemos todos. Ave Maria. Do Marconi, nós estamos muito gratos, né, por esse momento, assim, esse belíssimo momento, né? Muito bom, ô, gente, maravilhoso. Então, que
com certeza esse momento vai nos ajudar a amar cada vez mais o nosso Jesus. Então nós só temos a agradecer por isso. E volte sempre, como diz o pároco, né, à casa do Senhor. Ajudem o Padre Paulo, viu, gente? Cuida dele para mim. E se ele não estiver cuidando de vocês, me avisa.